Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. que a cruz sagrada Seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-se, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Bom, me chamo Cristiano, tudo bom? Continua de pé, mas só o tio ali pode sentar, se ele quiser. Tenho 31 anos, sou missionário já há algum tempo. É uma alegria poder estar aqui. Foi uma surpresa da promessa de Deus na minha vida. Uma vez, o Senhor me fez uma promessa e Ele disse em oração que Ele me levaria a lugares inimagináveis. E este é um lugar que eu não imaginaria estar, não fiz planos para estar, e coincidiu que eu viesse e ainda viesse para servir, viesse para assumir essa responsabilidade de alguém que também, claro, se estivesse aqui, seria algo esplendoroso, maravilhoso, não tenho dúvidas. E para a gente começar, o tema dessa palestra é o tema do retiro. Sede santos. Repete comigo, sede santos. Seja Fala para a santo. pessoa que está do seu lado, sede santos. Seja Seja santo. Chacoalha ela e fala, seja santo. Seja santo. Olha bem no olho dela, fala, seja santo. E para a gente aquecer o coração, vamos começar com uma oração. O ministério vai tocar uma música do Espírito Santo. A gente já entrando no clima. E eu quero fazer um contrato com vocês, selar um contrato com vocês. O contrato é da participação de vocês. E nesse contrato tem uma cláusula. A cláusula técnica, que é a seguinte: esquece quem está do seu lado. O momento é você e Jesus. O momento é você e Nossa Senhora. Posso fechar esse contrato com vocês? Tá fraco? Posso fechar esse contrato com vocês? Sim. Amém? Não feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta as batidas do seu coração. E peça o Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir o clamor de vocês, pedindo a ação e a graça do Espírito Santo de Deus neste lugar, pelas mãos de Nossa Senhora. Pois esse momento é o momento dela, é o momento mariano. É o momento de Nossa Senhora que eu quero dedicar a ela. E espero que vocês também dediquem isso a ela.
filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, quem tiver, por favor. Abre na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. A primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém? Misericórdia? Misericórdia, gente. Alguém só gosta. Amém? Bênçãos, meninos. Primeira de São Pedro. São Pedro, isso. 13, versículo 13. Amém. Presta atenção. Se você quiser fechar os seus olhos para prestar bem atenção, olha o subtítulo: Exortação à Santidade. Cingir, portanto. Cingir, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer, à maneira de filhos obedientes. Já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem como é que é esse nome mesmo? Não tem como o Júlio ter entrado aqui nesse lugar, nesse sítio, e ao sair, ao ir embora, voltar da mesma forma. Não tem como. Não tem como vocês terem vivido experiências maravilhosas como foi a experiência de ontem na cruz do nosso Senhor, e chegar lá no mundo quando a realidade bater e você voltar a mesma pessoa. Não tem como você pisar num solo sagrado, beber de uma água sagrada, você voltar fazendo as mesmas besteiras que você fazia antes, com os pecados de estimação, com aquela relação de mercadoria, de troca com o Senhor, que você acha que o Senhor é um mercado, que você vai na prateleira e escolhe aquilo que você quer tirar. Muitas pessoas e o mundo hoje nos assalta com uma palavra chamada relativismo. Relativismo. Onde tudo é relativo. Onde um jovem ele pode estar numa festa e também estar na igreja. Só que o Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz para você romper com as barreiras do mundo, com as coisas do mundo. O seu modo de ser, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de vestir. E aqui ao longo desse retiro vocês viram vários testemunhos, inúmeros testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço e que, mesmo estando no fundo do poço, nosso Senhor ergueu a mão e nos trouxe de novo. Porque Jesus Cristo escolhe os pequeninos. Vinde a minhas criancinhas, né? Tudo está no simples, gente, não se engane. Não é nada de extraordinário, nunca é nada de extraordinário. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: do simples se faz o extraordinário. Das coisas simples, simples. Assim como Nossa Senhora é simples, é serena, é calma, é paz. O mundo vai pregar para vocês, crianças, jovens, adultos: nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. Se te faz feliz, faça, não tem problema. Ah, se você sentir uma emoção, se aquela bebedeira, aquela festa, aquela coisa que te fez sorrir, ficar alegre, pular e cantar até morrer, até sei lá. Eu sou flamenguista, tem gente que troca o Flamengo, o jogo do Flamengo, para torcer, se acaba no estádio, e na igreja, os momentos para servir, para se entregar, coração duro, de pedra. De pedra. E hoje nós vamos falar aqui de santos do nosso tempo. Santos do nosso tempo, porque com esse relativismo, santos do passado, como São Francisco de Assis, que é muito atacado pela teologia da libertação, por pautas ecológicas, coisas ridículas, estão lá no passado e parece que é algo inacessível a nós. Os êxtases, as coisas de sétima morada, bilocação, enfim, todas essas coisas místicas. E isso não acontece mais hoje, ou acontece em alguns lugares santos, por conta dessa praga chamada relativismo. Nós vamos falar de um santo chamado Venerável Guido Chafra, um jovem carioca, como qualquer um de nós, que surfava, fez medicina, se tornou médico,
E Deus, em determinado momento da vida dele, pediu para ele tudo. E nessa revelação de Deus para ele, ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que é tudo? Sendo que eu já sirvo ao Senhor, eu já atendo os enfermos das santas casas de misericórdia, eu atendo os irmãos de... E o Senhor mostrou para ele o diploma que ele tinha, o diploma de medicina, e o chamou a ser padre. Deus o chamou, o jovem Guido Schaff era tão santo, mas tão santo, que Deus o chamou logo para a sua casa. Guido estava surfando, e na sua prancha ele teve uma queda em que bateu a cabeça, a nuca, numa pedra e ficou inconsciente. E chegou ao óbito. Hoje ele é venerável, Guido Schaff. Em uma terra que a gente brinca, né? O carioca, né? O carioca, cada 3 palavras, 3 é palavrão. Uma terra de promiscuidades. A terra do carnaval, do samba, das escolas de samba, que é dedicada ao inimigo. Que é entregue, é uma seita, não sei como explicar, é uma coisa horrenda ao inimigo. É uma ação de graças ao mundo. E olha essa frase do venerável Guido Schaff. Lembra que eu falei da frase: nada é errado se te faz feliz? Lembram? Essa frase é de quem? E quem prega o relativismo? Quem é o dono do mundo? Não. Tá certo. Agora olha essa frase do Guido. Uma má escolha, presta atenção, uma má escolha vicia a vontade e escraviza o homem. Vou repetir. Uma má escolha vicia a vontade e escraviza o homem. Quantas escolhas erradas você já fez ao longo da sua vida e se tornou um escravo? Hein? É Pablo, né? Quantas e quantas vezes, Pablo? Várias. E agora, irmão? Vamos para fora, quando acabar esse retiro, vai ser como? Vai ser como? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Galera, a principal chave que abre o coração de Jesus é a oração pela humildade. Pela humildade. No momento de oração, você não pode entrar no momento de oração com máscaras, sem mostrar quem verdadeiramente quem tu és. O Senhor sabe quem você é. Mas muitas vezes, como foi dito aqui, Jesus não invade o seu coração, Ele bate a porta. E Ele quer que quando você for abrir a porta para Ele, seja você que fale. E nós devemos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Humilde porque, eu até falei da pregação lá no Ângelos, que eu preguei na quinta-feira, Cristo se humilha. Se humilha primeiramente por se fazer homem. Porque nós sabemos o quão podre nós somos. E um Deus se fez homem. Essa já é a primeira grande humilhação. E este homem, Deus, disse no Evangelho que não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha um lugar. Este homem se entrega verdadeiramente a nós e nos salva pelo madeiro da cruz. E torna aquilo que era inacessível a nós totalmente acessível. Ele escancara as portas do céu. Escancara as portas do céu. Tem uma tradição que diz que quando Cristo expira na cruz, Ele vai nas mansões dos mortos e o primeiro que Ele encontra, que Ele vai atrás, é Adão.
vai lá buscar. Ele vai lá buscar ele. Mas Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele fez com Madalena, que também foi muito citada aqui, Maria Madalena, Ele acolhe o pecador, Ele ama o pecador, o olhar dele é um olhar de cura, de libertação, mas no fim, Cristo faz exigências. Qual é a única exigência que Deus faz para nós? Sede santos. Palmas para o livro. Palmas para o livro. Vamos abrir no Evangelho de Santa Maria Madalena, João 8. Abram aí. João capítulo 8. Eu já vou ler para ir me adiantando. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntaram isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusar Jesus. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, presta atenção nessa palavra, ergueu-se e disse Jesus: quem de vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Qual é a exigência? Vai e não toques mais a vida. Vocês perceberam quando eu enfatizei a palavra ergueu-se? Porque olha que lindo isso, gente. Para falar com os mestres da lei, as autoridades daquela época, Jesus tinha autoridade. Então ele se ergueu. Ele se ergueu e mostrou que ele tem a maior autoridade. Ele tem a maior autoridade. Mas Cristo, para falar com uma prostituta, ele se rebaixou ao nível dela, para poder falar com ela. O próprio Cristo se colocou em um nível de uma prostituta para resgatá-la. Para resgatá-la. E assim é a minha vida. E é assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, chegamos no fundo do poço. Mas eis que vem a esperança. A esperança inabalável. Porque vai dizer em Romanos 5 que o sofrimento produz paciência, prova fidelidade e gera a esperança, e a esperança não engana. Não engana. Se ele não durma.
Não engane. Agora, em homenagem a... Eu não tive o prazer de conhecer a Dona Madalena, mas... Falando sobre Madalena, depois desse episódio que aconteceu com ela, segundo a tradição da época, os homens andavam separados das mulheres. E Madalena, andando com as mulheres, ela entrou na escola dos santos, que é a Virgem Maria. Madalena passou a andar com Nossa Senhora. E o que aconteceu na história de Maria Madalena depois desse episódio? No ápice da nossa fé, no alto da cruz, está lá no Evangelho, estava de pé Maria Madalena. E por que ela permaneceu de pé ao ver Jesus crucificado, chagado, flagelado, acabado, destroçado, desfigurado? Por que ela permaneceu de pé? Pablo, por que ela permaneceu de pé? Porque ela não tirava os olhos de Nossa Senhora. Porque desde aquele momento que ela se arrependeu, se converteu, ela nunca mais tirou os olhos dela. E ela perdeu a cintura. Por isso que ela conseguiu permanecer de pé. Hoje, ao ser ordenado um sacerdote, na ladainha de Todos os Santos, o nome desta mulher é proclamado para poder pedir a sua intercessão. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria Madalena, uma prostituta. Santa Maria Madalena. E não tão mais satisfeito com isso, quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Maria. E aí, São Bernardo de Claraval, o santo mais mariano de todos, mais até que São Luís Maria, tá, Diogo? Diogo sabe disso. Sem objeções. Vai dizer: ser de Maria e serás de Jesus Cristo. Nós vivemos, né? Agora a catequese. Vivemos o tempo de Deus Pai, Deus Filho, e hoje é o tempo do Espírito Santo. E quem é a esposa fidelíssima do Espírito Santo? Quem? Maria. Quando você nasceu, foi a união de quantos cromossomos? Do seu pai e da sua mãe. Você sabe? Não sabe? Quantos? E Jesus? E Jesus, como é que foi? Jesus foi concebido no seio da... Ou seja, veio do Espírito Santo. Mas a parte do DNA de Jesus é todo de Maria. E tem aquela parte do filme do Mel Gibson que ela fala assim: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Aquilo ali foi uma licença poética que o Mel Gibson pegou lá do Gênesis. Só abrindo parênteses para fundamentar isso. Eu tive um filho, tenho um filho, que é falecido. E todos os outros filhos do tipo sanguíneo é meu. Esse filho, não. É O positivo, que é rival. E ele precisou de uma transfusão de sangue em menos de 30 dias. E aí o médico me procurou, pediu para que eu fizesse essa doação. Na hora eu falei assim: não posso. Meu é A positivo e o sangue é O.
E aí o próprio médico falou assim: durante um mês, o sangue que está no teu filho é o seu. Depois disso, né? Bom, o que eu quero dizer para vocês aqui, galera, meus irmãos, é que sem Nossa Senhora não dá. Não dá. Porque todo santo, e a nossa palestra é Sede Santos, todo santo necessariamente é mariano. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Não tem. Gente, desde o momento do meu retiro de conversão, que eu conheci Nossa Senhora, eu fiz o retiro do grupo Domini da paróquia São Pio. E Nossa Senhora foi tão providente na minha vida, é um breve testemunho. Tão providente na minha vida, eu tinha medo de Deus. Porque eu tive um irmão chamado Osmar, por parte do meu pai, que desde a minha infância eu ouvia falar sobre ele. E ele faleceu de AIDS. Ele tinha uma vida muito desregrada. E na época não tinha o que tem hoje a medicação para as pessoas, né? Não tinha. E um dia na casa da minha avó materna, minha avó na parte de trás da casa dela tem uma área de costura. E estava escura, eu ia ao banheiro. E quando eu olhei para a parte escura, que eu tinha medo da casa, eu vi o meu irmão Osmar crucificado. E aquilo ali me deixou com muito medo. E desde todo aquele tempo, quando eu andava na minha casa, eu lembro da minha casa nas Vezes do Sul, eu lembro da minha casa sudoeste, que eu andava, via os objetos, via imagens de Nossa Senhora, via imagens, eu pensava que as imagens se mexiam. E eu tinha medo. E Nossa Senhora foi tão providente comigo, que a palestra que virou a chave do meu coração, o tema era o seguinte: não deixe o medo ser teu Deus. Não deixe o medo ser teu Deus. E logo em seguida foi o momento de Nossa Senhora, com ela e Maria. E depois era o momento do Espírito Santo, com Rafael Maria. Só que aí o Rafael Maria, na unção que ele tinha, ele falou: eu não vou falar. Claro, o Espírito Santo, Nossa Senhora, não tem como, né? Mas ele continuou a falar de Nossa Senhora. Ou seja, foi uma noite totalmente mariana, de graça, de cura. E quando eu fiquei sabendo do Tratado da Verdadeira Devoção, que o Diogo estava propagando nesse dia, eu ainda não era crismado, tá? E nem tinha recebido a primeira comunhão. Eu só era batizado com 22 anos. Hoje eu tenho 31. Eu fui atrás desse tratado, bem preguiça. Porque eu fiquei tão louco, tão apaixonado, tão maluco por Nossa Senhora, que eu fui logo atrás disso. E no dia 13 de maio, eu me consagrei a ela. E aí, participando de um retiro no grupo Domini, no Domini seguinte, né, depois do meu, um ano depois, eu estava ainda no pré-retiro, na roda de animação, os doministas chegando, eu tocando meu carrão. De repente, surgiu uma jovem, uma moça, com a mala de correr de carrinho. Na hora seguinte que ela olhou para mim, que ela bateu o olho em mim, ela começou a chorar. Chorar. E eu sentado no carrão, não entendia nada, olhava para trás, pensando que não era comigo, assim, meio estranho. E aí, aconteceu aquela cena, aconteceu o retiro, tempos depois. Minha amiga Fabi, que hoje é mãe de vários filhos, casada com o Lindinho, ela mandou mensagem pro WhatsApp. E aí ela falou assim: Cris, sabe aquela menina daquele dia que ao olhar para você ficou chorando e tal, ninguém entendeu nada, nem você não entendeu nada? Eu falei: claro, como é que eu esqueci desse dia? Desse dia eu fiquei curioso para saber por que essa menina estava chorando, porque ela olhando para mim. Eu não sou feio, eu não assusto ninguém. E aí ela disse o seguinte: que aquela menina era prima dela e ela estava relucente de fazer retiro, ela não queria fazer retiro. Ela brigava com os pais, e os pais meio que obrigaram ela. Sempre isso, né? Sempre essa história. E aí,
na noite, ela chorou tanto na noite. Sabe quando você chora e dorme? Ela chorou tanto naquela noite que não queria ir. Ela adormeceu. E essa menina teve um sonho. E esse sonho era Nossa Senhora de Fátima e um jovem ao lado de Nossa Senhora chamando ela para fazer isso. E esse jovem era eu. Nossa Senhora me colocou num sonho de uma pessoa que eu não conhecia para poder chamar ela. Vem, minha filha, vem fazer o retiro. Olha o poder desta mulher. Olha a graça que é ser totalmente entregue à Nossa Senhora. São Luís Maria vai dizer: Maria é o lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e moldam os santos. E o Guido vai dizer: o que mais devemos pedir a Deus é o Espírito Santo. E ele fala, complementando: busques não reter nada contigo, para que não fiques apegado a nada. Para que você não fique apegado a nada. A bens materiais, a amuletos, a superstições, ao relativismo, a pessoas. Os santos foram desprendidos de tudo. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Vocês entenderam? Sim ou sim? Espero que eu esteja sendo claro para vocês. E aí eu vou falar de outro jovem que ainda não está, acho que deve estar no processo. É o Pedro Balester. Quem quiser anotar, anota. E o livro dele é lindo. Ele diz, o título do livro dele é Nunca Fui Tão Feliz. Pedro, aos 21 anos, morreu de câncer. E 3 anos da vida dele ele lutou contra esta doença. Era um jovem da Opus Dei e se tornou numerário da Opus Dei nessa trajetória dele de entrega a Deus nestes 3 anos de pura dor e sofrimento. Mas ele sempre dizia: eu nunca fui tão feliz. Nossa metodologia, que é a metodologia da cruz, que é a metodologia de Cristo, é linda, gente. É linda, é bela, é belíssima. Porque, vamos fazer aquela lá. Se tem altar, tem que ter sacrifício. Cadê? Se tem altar, tem que ter sacrifício. Se tem sacrifício, tem. E o que mais? Não. Se tem altar, não. Se tem adoração, tem que ter altar. Se tem altar, tem que ter sacrifício. E se tem sacrifício, tem que ter dor. São Bernardo vai dizer que não é justo que o nosso rei tenha padecido tanto, tenha sido coroado de espinhos, e nós súditos fiquemos por aí. E ele fala que isso seria ingratidão e indiferença. Ingratidão e indiferença. Ao longo da nossa vida a gente vai sofrer. Igual sua família estava testemunhando o sofrimento da sua casa, Mas eles sofreram com Cristo, dentro da casa de Deus, com Nossa Senhora, dentro da casa de Deus, e com o glorioso São José, dentro da casa de Deus. E a mensagem que o Pedro deixa aqui para você, meu irmão, minha irmã, falando por essa boca indigna, é a seguinte:
Deus te necessita agora. E tens que mudar agora. Que todos os corações de pedra caiam por terra agora. Agora. Que chegou o tempo da salvação. Tempo de graça. Tempo de graça de verdade. São Paulo vai dizer lá em Coríntios: a linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós é uma força divina. É uma força divina. Uma força divina. Ah, força divina. Força divina. Sem festas, sem bebedeiras, sem shows. É a cruz. Que é o quê? A partir de hoje vai ser o quê? A sua força divina. A sua força divina. De quem estava em pé na cruz. Que você vai renovar sua consagração dia 13 de maio deste ano. Deste ano. E ela vai te fazer muito forte, porque ela vai dar um dom de fortaleza. Um dom de fortaleza que ela vai derramar para você. Você vai ficar surpreendido. Surpreendido. Agora, quero contar também outro testemunho, mostrando que quando nós somos de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele pode fazer coisas inimagináveis, coisas surpreendentes. Como, voltando a dizer, parafraseando Santa Teresinha, do simples se faz o extraordinário. Olha essa história. Um jovem estava andando na BR, que era o único caminho que ele podia fazer para ir para o seu grupo de oração, rezando o Santo Terço. E ele rezando o Santo Terço ali na BR, ele contando as Ave Marias, Ave Maria cheia de graça. De repente o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim: vai para o mato. Vai para o mato. E aí ele: como assim, né? Vai para o mato. Estou ficando doido. E aí ele rezando as Ave Marias, o Espírito Santo bem forte no coração dele: vai para o mato. Aí ele chegou, tá bom. Chegou lá no meio do mato, você viu? Imagina que doido. No meio do cerradão, seco, cheio de espinho, de sei lá, poeira, qualquer nome dele. E aí, ele chegou lá no meio do mato e falou assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E aí, cara, ele chegou assim, o Espírito Santo falou no coração dele, falou assim: tá vendo aquela montanha ali? Vai lá e sobe. Aí ele pensou: ah, já que eu estou aqui mesmo, né? Já que ele veio do mato, vou subir. Subiu. Subiu na montanha. Chegou no alto da montanha. Montanha não tem montanha em Brasília, é morro. Subiu no morro. E olhou aquele cerradão. E falou de novo: eis-me aqui, Senhor. E aí o Espírito Santo tocou no coração dele e falou: agora grita: Deus te ama. E aí ele ficou assim, tímido. Aí ele começou: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E o coração dele ficou acelerando ele: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E começou a gritar. Até que o coração dele acalmou. E aí ele pegou o caminho de volta para o grupo de oração. Chegou no grupo de oração, sentou na última cadeira lá que ele estava, que era o lugar reservado para ele. Já estava no final e ele ficou bravo porque ele perdeu tudo, chateado. E o pregador falou assim: tem alguém aqui que quer dar um testemunho? Aí o cara que estava sentado do lado dele: eu quero. O cara levantou, foi até o púlpito,
que disse: há pouco tempo atrás, a minha vida estava acabada, estava entregue ao Satanás. Eu estava desesperado, com depressão. Ele disse que ele tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. A vida dele estava acabada. E aí ele já estava decidido, fielmente, que ele ia tirar a própria vida. Ele ia tirar a própria vida. O que ele fez? Ele foi para o meio do mato, amarrou uma corda numa árvore, levou um banquinho, e ao colocar a corda no seu pescoço, ao longe ele ouviu uma voz que dizia: Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E ele desistiu de tirar a corda do pescoço e testemunhou naquele dia, naquele grupo de oração. Quando você entrega a sua vida a Deus, quando você entrega a sua vida a Nossa Senhora, é extraordinário. É extraordinário. Qual é o ápice da sua vida? Qual é o ápice da sua vida? Qual é o ápice da sua vida? Está errado. O ápice da sua vida. O ápice da sua vida. Você pode viver o ápice da sua vida hoje. O ápice da minha vida eu já construí. Então, vamos dar vida todos os dias. Sim, mas com o dom da sua vida, você pode ter uma coisa todos os dias. A graça do amor. Que é Ser de santos. que é Ser santo. gente, está fácil. Qual é o ápice da sua vida, Matheus? Ser santo. O ápice da sua vida, irmão. Palmas, pelo amor de Deus. Tinha que ter perguntado por quê. Gente, nós podemos viver o ápice das nossas vidas todos os dias, indo à Santa Missa, comungar nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando você comunga, é como duas velas que estão juntas, velas acesas, e quando elas vão derretendo, aquela cera ela se torna uma só coisa. É isso que Cristo faz com você quando você comunga. Você se torna uma só coisa com Ele. E quando você é todo de Maria, ela se faz também uma só coisa contigo. E ali naquele momento é você, Jesus e Maria, em uma só forma, dentro de ti, em uma só pessoa. Não troque isso por festa, não troque isso por bebedeira. Não troque isso pelo pecadinho de estimação. Não troque. O ápice da nossa vida é Cristo. Você pode receber em todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não sei qual que é o teu tempo. Falou, vou indo. Tá. O santo, o que o santo ele tem que levar na sua mochila, vamos dizer assim. O que você deve levar contigo sempre? Vamos lá, primeira coisa. Bíblia. Missa, Eucaristia, adoração. Segunda coisa, a segunda oração mais poderosa da igreja, o rosário. Terceira coisa, preciosíssima, valiosíssima, de cura e de libertação, confissão.
E o quarto, que é a coisa mais importante, que não faz você se afastar de Deus jamais: a razão. Vai dizer Santo Agostinho que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não adianta você ir participar da Santa Missa sem saber o que acontece espiritualmente na Santa Missa. Porque você vai lá na missa, senta, levanta, faz isso, faz aquilo, e você sem entender nada, naturalmente você vai querer se afastar daquilo. Mas a partir do momento que você toma conhecimento do que realmente é, do que verdadeiramente acontece ali, é impossível deixar. É impossível. Isso é infalível. Infalível. Igual a oração infalível. Sabe qual é a oração infalível? Senhor, aumentai a minha fé. Essa é uma oração infalível. Você sabia disso? Senhor, aumentai a minha fé. Repete comigo. Senhor, aumentai a minha. Senhor, aumentai a nossa fé. E com que amor hoje nós vamos à Eucaristia? Com que amor hoje nós vamos à Santa Missa? Muitas vezes nós vamos com um coração indiferente. Vamos de qualquer jeito, distraídos, sem o devido pudor, o devido respeito. As nossas igrejas, pelo menos a minha experiência em Brasília, é péssima. As nossas igrejas são barilentas, fofocaiada, gritaria, bagunça, e não dão o devido respeito ao centro das nossas vidas. E muitas das vezes está lá, a igreja, esperando a gente. Vai dizer São José Maria Escrivá, ele te espera há mais de 2.000 anos para te encontrar. E a gente entra na igreja com o coração cheio de tribulações, cheio de como diz Cardeal Baptizada, né? Ruídos, com muitos ruídos, muitos barulhos. E essa é a estratégia do demônio. O demônio, ele não quer. Hoje a estratégia do demônio é diferente, tá? Muitos pregadores falam: o demônio quer te tirar da igreja. Hoje a estratégia dele é diferente. O demônio quer que você fique na igreja comungando em pecado mortal, sendo relativista, achando que está fazendo certo e levando outros junto com você. Outros junto com você. E infelizmente, tá assim. Grupo jovem então, de jovens que vão para shows, festas, bebedeiras, e domingo, sábado vão lá. E padres que pregam que os jovens estão fazendo certo. E que não tem nada demais. E o jovem tem que se divertir. O jovem tem que se divertir. Mas existem formas saudáveis de se divertir. Existem formas maravilhosas de se divertir. Tem coisa melhor que reunir os seus melhores amigos na sua casa e fazer uma coisa legal? Jogar um jogo, entendeu? Mas também como se divertir na igreja, por exemplo, carnaval. De carnaval, muito bem, né? Nossa, Divertido. Próxima pregação, livre, hein? Olha isso, gente. Tem uma beata chamada Beata Imelda. Quem conhece aqui Beata Imelda? Levanta a mão. Uma criança de 7 anos que frequentava um convento. E aí ela via as irmãs comungando. E ela um dia disse para uma das irmãs: como é que vocês comungam e não morrem de amor? E a irmã falou assim: as irmãs, aí para frente das irmãs, e as irmãs ficaram assim. Aí até que um dia, numa santa missa, o padre elevou a Eucaristia, consagrando a Eucaristia, e a Eucaristia saiu da mão do padre, levitando até a frente da menina. E aí todo mundo entendeu: vamos ter que fazer a primeira comunhão dessa menina. E assim foi feito. E Imelda se vestiu de noiva, linda, para a sua primeira Eucaristia.
enfim, aconteceu a missa, ela recebeu a comunhão, e na sua ação de graças, ela adentrou a capela e ficou lá, ajoelhadinha, em oração, quietinha. Terminou a ação de graças, o padre deu a bênção final, terminou tudo, as irmãs já foram com seus afazeres do cotidiano, e algumas irmãs estavam na cozinha, lá, e uma delas deu falta, né? Onde está a Imelda? Cadê a Imelda? Vai lá buscar a Imelda. E aí minha irmã foi, procurando a menina, chegou na capela, a menina estava lá. De joelhos, né? Fazendo flexão, prostadinha. Durinha, pedrinha. Na hora que a irmã foi tocar nela, para chamar a atenção dela, ela estava morta. Sabe por quê? Morreu de amor. Ela morreu de amor. Ela morreu de amor. Quando fazia a autópsia, que fala, né? O coração dela tinha literalmente explodido de amor. Assim como São Felipe Neri, que quando ele ficava no confessionário, as pessoas a vários metros de distância, quero dizer, ouviam as batidas do seu coração. Ele dentro do confessionário. O coração dele muitas vezes dilatava. E São Felipe Neri, depois que ele faleceu, foram fazer a autópsia dele. O coração de São Felipe Neri tinha fragmentos de Eucaristia, fragmentos de amor. Fragmentos de amor. E agora esse testemunho é pesado, viu? Se eu não me engano, é no convento de Santa Faustina, tá? Depois eu posso confirmar isso. O convento com as irmãs, poucas irmãs, na Santa Missa. Na hora da comunhão, na fila da comunhão, o padre ele sempre tinha a reserva eucarística, ele sempre pegava as contas certinhas de quantas irmãs tinha. Por exemplo, se tinha 10, ele pegava 10 hostes. E aí foi feita a fila da comunhão, as irmãs foram comungando. E a penúltima irmã comungou. O padre, sabe quando o padre pega uma junto da outra? E entregou para a irmã. E aí o que aconteceu? A irmã de trás ficou sem Eucaristia, sem comungar. Só que a penúltima irmã, na sua oração, percebendo o que tinha acontecido, perguntou para Jesus: Jesus, por que a minha irmã estava atrás de mim e não te recebeu? Sabe o que Jesus falou com ela? Porque eu tenho um nojo. Porque eu tenho um nojo. Sabe por quê? Porque toda vez que ela me recebe, ela não fala comigo, ela não dialoga comigo, ela não conversa comigo, ela não me adora, ela não me ama. Isso é um alerta, gente. É muito pesado, mas é um alerta para nós. Com que pudor, com que respeito, com que devida adoração, com que devido amor, nós devemos chegar à nossa comunhão, à missa. Não quero que você chegue a ter essa experiência que essa irmã teve. Uma pessoa religiosa. Mas vocês sabem, né, que os conventos são os lugares mais atacados por demônios. São Bento, ao estar na cidade inteira, ele tinha visão espiritual e ele viu apenas um demônio cuidando da cidade. E ele perguntou para aquele demônio: por que só tem um? E o demônio falou: porque essa cidade já é nossa. Quando ele chegou no convento beneditino, que ele ia lá, porque surgiu uma emergência, e ele tinha que ele chegar lá, ele olhou para o convento ao longe e ele avistou inúmeros demônios. Vários. Nós temos que ser e ter um amor como o de Santa Clara, que a camada não podia receber a Eucaristia, e o próprio Deus, por isso que era padroeira da televisão, o próprio Deus transmitiu a missa para ela.
E ela recebeu a Eucaristia. Temos que ter o amor de Santo Antônio. É Santo Antônio? Santo Antônio. Que ele tinha dúvida se ele ia comungar ou não, um escrúpulo. E o próprio Senhor veio levitando até ele, para ele comungar. Porque ele tinha um coração adorador. E eu estou falando de santos lá de longe, certo? Mas resgatando o que eu falei no início da pregação. Eu estou trazendo santos desse tempo para vocês. E a resposta de Jesus para esses tempos se chama Carlo Acutis, que vai ser canonizado no dia 27 de abril deste ano. E o que ele diz? Eucaristia, a minha rodovia para o céu. Eucaristia, a minha rodovia para o céu. Estou terminando. 2 horas ele vai dar. Depois da oração, né? E aí, agora eu alerto para os mais jovens a respeito de uma coisa muito importante, Ligue. Palavrão. Se você quer ser santo, certo? Você não pode falar palavrão. Porque cada palavrão que você fala, você chama um demônio. Você sabia disso? Cada palavrão que a gente fala, a gente chama um demônio. Tem um santo, um santinho maravilhoso que se chama Santo Edmundo. Ele, criança, viu os amiguinhos na escola falando palavrão, falando besteiras entre si. Você vai encontrar muitas vezes no colégio. Vocês. E aí, Santinho Edmundo foi repreender os irmãos, os amigos. Não falem palavrão, não façam isso, porque vocês estão ofendendo o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Sabe o que os meninos fizeram com ele? João, pegaram ele e espancaram ele. Bateram dele uma surra no Santo Edmundo. E aí ele todo machucado, oferecido, ele não revidava, como Cristo não revidava, não revidou. Ele todo machucadinho, coitado, andando sozinho, de repente veio uma criança, cutucou ele, fez ele erguer a cabeça, abraçou ele e disse: muito obrigado por me defender. E ao sair do abraço e olhar a face daquela outra criança, estava escrito na testa daquela criança: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Outro santinho, São Domingos Sávio, filho espiritual de Dom Bosco. Também apanhava de graça muitas vezes, não revidava. Repreendia, os meninos iam lá, batia, e ele não revidava, ele não levantava a mão, e jamais ergueu a mão. E um dia, perguntaram para São Domingos, porque ele tinha sempre, ele se vestia modestamente, sempre teve um grande pudor, era um grande exemplo, e sempre andava de cabeça baixa, cabeça reclinada. E perguntaram para ele: Domingos, por que tu sempre andas de cabeça baixa? Ele disse: eu guardo o meu olhar, para que quando eu adentrar no céu, eu possa levantar a minha cabeça, levantar o meu olhar e contemplar aquela que eu sempre esperei ao longo da minha vida, a Virgem Maria, a mais bela. A mais bela, que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, que se ele não soubesse de quem se tratasse, ao vê-la, pensaria que era uma deusa. Vocês ouviram na palestra? Pensaria que se tratasse de uma deusa, de tão bela que ela era, de tão esplendorosa, de tão maravilhosa que ela era. E para terminar, para a gente ir para a nossa oração, vou botar um testemunho aqui, enfatizando para vocês, todos vocês, que não importa o que aconteça na sua vida,
Muitas vezes Deus pode te dar uma provação, você pode pensar que aquilo ali é o fim, que a sua vida acabou, que não tem mais jeito. Mas esse testemunho que eu vou contar agora, eu quero que vocês prestem muito bem atenção, mostra aquilo que é a promessa de Deus. E assim, Ele fez comigo aqui, vindo por acaso desse sítio. Ele faz nova todas as coisas. Presta atenção. E eu quero que vocês participem comigo, para ver, né, se vocês estão assinados, se vocês assinaram verdadeiramente um contrato que eu fiz com vocês lá no início. Quer qual o contrato? Não sei. Qual o contrato que eu fiz com vocês lá no início? Isso. E também conto com a participação de vocês agora, ok? Amém? Amém. Um dia, aos 4, 5 anos atrás, eu tinha 2 pregações. Uma pregação era no Parkway e eu ia dar, vocês já sabem, não conta, nem vocês, e não riam, não riam, vocês viram isso antes. Aí, uma das pregações era na paróquia que eu ia falar sobre Nossa Senhora, um grupo jovem bem pequeno. E a outra não era palestra, outra missão, na verdade, eu ia participar de uma vigília jovem na Ceilândia, Paróquia Imaculada do Coração de Maria, e eu ia participar da vigília. Eu ia interceder pelos jovens. Amém? Amém. Então a primeira missão foi onde? Mais alto? Parkway. E a segunda? Para fazer o quê? TCD. Isso. O primeiro era para falar de, e o segundo era para Interceder. exato. Isso. Fui lá falar de Nossa Senhora. Preguei sobre Nossa Senhora, tratado, Santo Afonso, São Bernardo de Claraval. Fui lá. Terminei, começou o momento da oração. O grupo era bem modesto, eram uns 10 jovens. E o fogo, rezando. Bacia, meu amigo, tá tocando, ungidão, tocando. E aí o pessoal rezando, louvando Nossa Senhora e tal. E aí o Espírito Santo veio no meu coração igual foi no coração daquele jovem que estava indo no grupo de oração. E falou para mim um nome. E esse nome era, grava aí, Vitor. Vitor. Qual era o nome? Vitor. Incomodava tanto o meu coração. E naquela época eu estava ainda tipo assim, os dons do Espírito Santo, meu time e tal. Eu até uma experiência que a minha fundadora Carol arrancou de mim para falar. E aconteceu realmente que era inspiração. Deus falou para ela que a inspiração estava comigo, ela me cutucou e fez eu falar. E o Espírito Santo me incomodava tanto, que eu fiz parar tudo, a música. E aí todo mundo olhou para mim e eu perguntei: tem algum Vitor aí? Todo mundo olhou para mim, todo mundo se entreolhou, as suas cabecinhas assim. Não, tem nenhum Vitor aqui. Gente, eu sou branquela, né? Eu fiquei vermelho igual um pimentão. Eu acho que eu passei toda a minha vida. Deixa eu falar o que eu vou pensar na minha vida. Ó triste, né? Pô, bom, missionário ralé, falha, não reza nada. Beleza. Terminou lá a oração, pá, passei uma vergonha. Qual é a segunda missão? Vigília. Isso. Pegamos o carro do Gabs. O Jeep salvou nossa vida, vamos lá. Chegamos lá na Ceilândia, encontrei os meus melhores amigos, o Vini. Aí eu falei tudo pro Vini. Falei: Vini, tava lá, aconteceu isso, tal, veio o nome, passei uma vergonha. Aí deu uma suadinha, né? Todo mundo amigo, você pode perder a oportunidade de dar uma brincada, né? Mas aí ele abraçou e falou assim: não, vamos lá na capela e vamos rezar por isso. Porque aquilo ainda não tinha saído do meu coração. O nome não tinha saído do meu coração. E aí, beleza. Rezamos e começou a vigília. Gente, vigília, fim. Vigília. É a última coisa.
Vigília na Ceilândia não é igual vigília no Lago Sul, não. Vigília na Ceilândia, olha só, tipo assim, lá, juro você, sem brincadeira, uns 400, 500 jovens, né? Paróquia Imaculado Coração de Maria, Taguatinga. Taguatinga, Ceilândia. É porque ali é. Não sei se eu já é do Padre Ney. Talvez, o Padre Ney é meu amigão. O Padre Ney deu uma relíquia. Aí, cheguei lá e tal, começou a vigília. Aí os momentos, igual aqui, a banda, o louvor, aquela coisa toda animada e tal, os pregadores, o Neto, vocês conhecem o Neto? O Neto pegou lá, o Neto inclusive era o cara da vigília lá, o coordenador. Baby, a galera toda lá. E aí, depois eu ligo dele para vocês pegando. Aí, tinha um jovem que sentava bem na frente. E sabe quando o pregador ele fala assim: levante seus braços, né? Igual o ministério insiste, né? Sai da cadeira, levanta, faça alguma coisa, vai para o cemitério, tá morto. E aí esse jovem, de forma muito particular, realmente estava morto. Tudo o que pediam para fazer, ele ficava na mesma posição, não fazia nada. E aí a gente rezando, passou vários momentos. Até que 4 ou 5 horas da manhã era o ápice da vigília, que é o quê? Adoração. Só que eu, os meninos sabem, toda hora eu quero ver xixi. Eu fico nervoso pela missão, pela pregação, antes de ver xixi. Até que o tio Rogério me chamou, eu estava ali, ó. Cadê o Cris? Cadê o Cris? Eu estava ali. E aí eu estava apertado. E a igreja, presta atenção, para vocês não perderem como que era a igreja. A igreja, sabe as igrejas? Como qualquer igreja do Brasil. 2 portas laterais e a saída normal, a entrada e saída normal. Só que uma das saídas laterais era para ir para o banheiro. E eu fui lá no banheiro. Fiz meu xixi, saí, cheguei assim na beirada da porta, olhando, estava aquela multidão de jovens, ajoelhados, aquela cena linda, prostrados diante do Santíssimo Sacramento, Jesus exposto, ostensório lindo, a igreja é linda, o mármore vermelho, a imagem do Nossa Senhora lá, meu Deus, é linda demais. E aqueles jovens cantando, adorando, rezando, aquela coisa toda. E aí uma coisa foi assim, destaque. Tinha um jovem que estava assim, ó, Jesus aqui e ele aqui, ó. Era aquele jovem que não queria responder a nada, que estava morto. Ele estava tete a tete com Jesus. E naquela época, era a época da casa de Maria. E na casa de Maria tinha muitas formações. E uma das formações, posso afirmar aqui, quando nós temos uma adoração, Jesus está exposto, o que os intercessores devem fazer? Rezar de longe, não impor as mãos. Estou certo, intercessores? Sim. Beleza. Só que eu sou o Cris, né? Aluno. Todo mundo deu Cris. Lá vai o Cris. Pisando em um monte de menino, e menina gritando, e nego, libertação, o negócio todo. Pá, cheguei do lado do menino. Quase que eu falei. Calma, que não estragou nada. Cheguei do lado do menino, e ajoelhei ao lado dele e comecei a rezar por ele. Comecei a rezar por ele. E aí, como muitas vezes vem pra gente quando a gente reza, veio uma palavra. E eu falei para ele assim: a palavra que o Senhor deu no meu coração é Isaías 42. Beleza. Aí eu tenho déficit de atenção, aí eu saí e esqueci de perguntar o nome. Só que aí eu voltei e ajoelhei de novo e perguntei: licença, desculpa, como é que é o seu nome? Ele virou para mim, olhou bem no olho e falou assim: eu me chamo Vitor. Eu me chamo Vitor. E eu, me chamo Vitor. Tá bom. Pensando que a missão estava cumprida, beleza. Terminou a vigília. Estava sentado no meio-fio, esperando o gato para a gente poder ir embora para casa. De repente veio esse menino, o Vitor, chorando. Sabe aquele choro que você não consegue ficar em pé? Aquele choro assim que você, meu Deus, ele estava num estado, coitado. Sentou do meu lado, me abraçou assim do lado.
comecei a falar para ele respirar fundo, né? Fazendo aquela coisa para ele acalmar, né? Acalmei ele. E aí ele calmo, mais tranquilo, contou a história dele. Ele falou para mim assim: eu me chamo Vitor, na época eu tinha uns 16 anos, e sempre foi de igreja, jovem entregue a Deus. Dava palestras, tinha um grupo de texto, era um jovem vivo na igreja, vivo, alegre, feliz. Só que um dia, ele estava em casa, no seu quarto, pensando que estava sozinho na sua casa. Só que ele não estava sozinho. Sorrateiramente, o tio dele estava lá dentro. E o tio dele pegou ele, entrou no quarto dele, pegou ele, violentou ele, espancou ele, até chegar o momento que ele conseguiu estuprar o Vitor. Ele estuprou o menino. A partir daquele momento, o Vitor, mano, se revoltou. Ele pegou tudo que ele tinha na igreja, irmão: livros, imagens, palavras de Deus, botou tudo dentro de um tanque sem cristão de óleo, queimou, jogou tudo fora. Ele jogou tudo fora e foi viver a sua vida. Um trauma pesadíssimo, uma coisa horrível aconteceu na vida dele. E um dia, andando ali por Taguatinga, sei onde, indo para a casa dele, um vento impetuoso soprou e um panfleto caiu na frente dele. Ele pegou esse panfleto, olhou, leu assim: Vigília Jovem, Paróquia Imaculada do Coração de Maria, data tal. Dobrou, botou no bolso. Chegou em casa, entrou no seu quarto, fechou a sua porta. Nesse tempo, uma passagem? Fechou a sua porta e olhou para a única coisa que ele não conseguiu arrancar, tirar e queimar, que estava no quarto dele, que era o quê? O Cristo crucificado. Ele olhou para Jesus crucificado e falou: Senhor, eu só volto para ti se você me chamar pelo nome. E o que está escrito em Isaías 43? Não temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. O Vitor hoje está noivo, vai casar. É um jovem feliz, alegre, resgatado por Deus, entregue a Deus. Meus irmãos, sede santos, sede santos. Porque como diz a música que o meu irmão escreveu, da casa de Maria Massa, eu quero que cada um de vocês chegue no céu, e ao ver Jesus, e ao cumprimentar Jesus, a primeira coisa que Jesus falar para você é o seguinte: Ele vai dizer para vocês, para cada um de nós: a minha mãe muito falou de você. E cada um de nós, quando chegar no céu e encontrar Jesus, Ele fala isso para cada um de nós: minha mãe muito falou de você. Muito falou de você. Vamos ficar de pé? Vamos rezar? Lembra do contrato que eu fiz com vocês? Esse é o último momento, é o último suspiro. Você que não se entregou, está com o coração fechado, essa é a sua última chance de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Melhor, uma experiência mariana, totalmente entregue e consagrada a Nossa Senhora. Tem intercessores aqui, pessoas que vão vir ser instrumentos para cada um de vocês na oração. Então se entregue nesse momento. Vocês assinaram um contrato que é o quê? Esquece quem está do seu lado. É você e Deus.
Deus. É você e a Virgem Maria. Amém? Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos.